continuasse. Eram sempre os mesmos rostos, as mesmas histórias e problemas. Passar o dia ali era cansativo e tedioso a maioria das vezes, além do salário não valer todo o estresse, mas o lema era: se uma moeda cair no chão, pegue-a. Qualquer coisa estava valendo. Boa tarde. Marcou essa tarde para falar comigo. Como? Se eu sou a temporária, logicamente a última secretária voltaria e não uma nova. Não é? Não. Forcei. Outro sorriso. Na verdade, queria chorar, nunca me senti tão rejeitada e inútil desde que entrei ali. Só um minuto. Arrastei minha cadeira com um pouco de raiva. Empurrei a porta do consultório. Gena segurava um bisturi ou algo parecido com enquanto uma garotinha de 12 anos com os dentes altamente estragados esperava ser atendida. Sua mais nova secretária está te esperando aqui fora. Seu olhar era um pedido de desculpas. Fechei a porta e voltei a meu lugar. A ruiva folheava uma revista e parei de encará-la, afinal eu era temporária e ela não tinha culpa. E se ela seria a mais nova secretária, eu não fazia um bom serviço ali. Que ótimo, não? Eu sinto muito. Sussurrou. Dei de ombros vendo meu celular vibrar sobre a mesa. Caroline, eu levo o jantar. Carol, com que dinheiro comprou o jantar? Ganhei 3 pizzas e pude escolher o sabor. Então o jantar é por minha conta. Carol, estou furiosa e acho que vou perder o emprego antes do tempo. Explico quando eu chegar. Beijos. Sabe que a Santana vai te matar, não sabe? Carol, eu tenho certeza que vai. A garotinha saiu da sala meia hora depois com raiva e Gena deixou a ruiva entrar. Entre risadas e sussurros eu já havia decretado meu fim por ali e, quando saíram, tive a certeza disso. Então começo amanhã? A ruiva perguntou. Gena me encarou. Sim, podemos conversar, Sara. Juntei minhas coisas, furiosa. Meu jeito descontrolado não me permitia ser civilizada em certos momentos, os humilhantes principalmente. Vamos pular a parte em que vai me despedir. Só acho que seria mais humano da sua parte ter me avisado antes que iria me mandar embora mais cedo. Então, vamos fazer assim: me paga tudo que me deve de tempo trabalhado e eu saio daqui sem dizer tudo o que quero. E sorri. A ruiva me encarava segurando a porta. Tenha uma boa tarde. Bati os pés para fora da sala horas antes do expediente. Eu devia voltar lá e dizer tudo o que queria. Não, eu não devia. Eu só preciso começar a achar um emprego urgente, caso de despejo ou uma vida bandida. Não havia nenhum look que combinaria com as roupas da prisão, era a única certeza que tinha. Caroline já estava em casa quando cheguei. Santana chegou minutos depois. Agora eu era a única desempregada e precisava arrumar um jeito carinhoso de dizer isso. Caroline disse que tem novidades. Falou, chutando saltos para longe e fazendo uma careta. Péssimas, então não chamo de novidade. Chamaria de péssima notícia. Perdeu o emprego. Santana me encarou. Dessa vez eu não fiz nada. Gena simplesmente me mandaria embora hoje mesmo. Acredita que a nova secretária esteve lá e elas já são íntimas o suficiente para a placa da despedida ser apontada a mim? Falei, sem parar. Caroline me encarava meio assustada. O que vai fazer com as suas contas? Perguntou. Não sei. Não posso pedir ajuda ao meu pai. Ele disse que eu não estava preparada para morar sozinha. Eu gritei dizendo que não precisaria mais dele. E olha, que ironia, eu mais do que preciso dele agora depois de todos esses anos. Segurei a cabeça ou ela explodiria. Vocês podem me ajudar. Sorri amarelo. Da última vez que te coloquei para trabalhar comigo, você gritou com clientes e foi despedida. Santana me encarou. E você vai torrar todo o seu dinheiro na loja. Amiga, só eu sei como é difícil se controlar naquela tentação. Deus fica me provando naqueles corredores. Caroline suspirou. Então não, você não pode ir para lá. Podemos dar um jeito. Roubando um banco? Esse é o único jeito. Eu passei a minha vida em uma loja de sapatos. Murmurei, me lembrando, e aquele vestido que vocês me incentivaram a levar. As encarei. Vou vender um rim para pagar, mas eu fico tão linda nele. Suspirei. Ficamos em silêncio por um tempo até o som do meu celular nos despertar. Eu não queria falar com ninguém, mas Caroline o jogou em mim em sinal de irritação. Número desconhecido. Atende, esse número liga há semanas. E todas as vezes você não está. Qual é o seu problema em atender? Telefonemas, redes sociais. Santana me chutou levemente.
com o pé enquanto encarava o teto. Fiz uma careta antes de atender. Senhorita Sarah Malvin, é ela. Quem está falando? Aqui é a secretária do Sr. Foster. Só estou ligando para dizer que ele remarcou o encontro e que já depositou o dinheiro em sua conta. Encontro? Era uma piada ironizando minha falta de emprego e vida amorosa. Dinheiro? Perguntei ganhando a atenção de Santana. Sim, senhorita Malvin. O combinado não? 20 mil? Minha voz aumentou uma oitava. Santana e Caroline me encararam parando no meio do trajeto até a cozinha. Que isso não seja uma dívida. Caroline murmurou. Para mim, sim, o combinado não era esse? A voz soou. Surpresa do outro lado da linha. Assim, claro. Me recompus. Era esse sim. Em que lugar desejam se encontrar? Tentei ser rápida. Ela não pode estar falando sério. Eu deveria desligar e ligar para a polícia. Mas eu não era muito inteligente para tomar atitudes de segurança na cafeteria no Nilos. Às 3, pode ser? Ela hesitou um pouco até confirmar. Às 3, o avisarei e não se atrase. Ele odeia atrasos. Não vou. Prometi. Poderia me dizer o que ele quer comigo? Uma parte do meu cérebro me mandava perguntar. A outra estava totalmente concentrada nos 20 mil. Desliguei. O que aconteceu? Santana me encarou. Não, me diga que esse número totaliza suas dívidas. Uma mulher acabou de dizer que tenho 20 mil em minha conta. Se isso é de Deus ou não, eu vou descobrir. Se for pegadinha também. Caroline correu até o quarto trazendo o computador. Um tal de Foster acabou de depositar esse dinheiro. Falei quase automaticamente, mas eu não sei o porquê ele fez isso. Mas tenho certeza que depositou na conta da Sarah errada. Falei andando pela sala. Mas quantas Sarah Malvin existem na América? Caroline jogou a cabeça para trás. Liga de volta e diz que foi um engano. Santana falou, não posso. Choraminguei. Por que não? Oh meu Deus. 20 mil. Caroline gritou, virando o computador. Você tem 20 mil na sua conta. Depositado há 2 horas. Por isso, apontei a Santana. Temos 20 mil na conta. O que você vai fazer? Caroline me encarou. E se ele te comprou ou comprou essa Sarah? E se for um louco desses que matam as mulheres atraindo-as com dinheiro? Já pensou que ele pode já conhecer essa Sarah e te denunciar quando vocês se encontrarem? Obrigada, Caroline. Você sempre me reconfortando. Eu não queria pensar nisso. Nem fui corajosa o bastante para dizer a verdade. Fui automática em menos de 3 minutos com a mulher do outro lado da linha. Eu não sei, só sei que tenho um encontro com ele amanhã perto do seu trabalho. Eu digo que foi um engano. Não sei, mas também eles podem nunca ter se visto. A encarei. Isso é loucura demais. Santana murmurou. E isso é roubo. Não me deixe mais nervosa. São 20 mil. E não é roubo. Eu não fui até ele e peguei esse dinheiro. Eles me ligaram. Eles depositaram. Isso pode custar a sua vida, idiota. Santana gritou. Vou morrer com as dívidas pagas. Caroline bateu em minha mão. Eu só preciso de alguém que tenha um tempo livre para me acompanhar e vigiar. Qualquer coisa, chame a polícia. São 20 mil. Se você repetir 20 mil mais uma vez, eu acabo com você. Santana me apontou a almofada como se fosse sua arma. Não consegui agir por uns 15 minutos. Pensar que encontraria uma pessoa que depositou 20 mil na minha conta sem saber o porquê me deixava mais assustada do que saber o tamanho da minha dívida. Graus. Santana tentou me fazer mudar de ideia no café da manhã, mas eu apenas disse que ficaria tudo bem já que não podia repetir 20 mil dólares perto dela. Caroline estava com medo dele ser um cara louco que me mataria e me colocaria dentro de uma mala que seria jogada de uma ponte. Eram muitos pensamentos positivos, destruindo minha coragem. Está combinado? Caroline foge do trabalho e me vigia. Se ele tentar alguma coisa é só chamar a polícia. Sério que sua vida vale 20 mil? Agora foi você que falou. Me fuzilou com os olhos. Não sei se ela vale, vamos dizer que é um sacrifício. O pescoço é seu, só me diga as flores que você gosta para eu colocar no seu túmulo. Caroline fez o sinal da cruz. Vejo vocês mais tarde. Por Deus, deixem os celulares ligados. Me sinto morando com 2 crianças. Você precisa de um namorado, Santana. Caroline
Segurou seus ombros, e vocês duas um cérebro. Ela afastou suas mãos. Não sabem o quanto isso me assusta e é sério. Caroline arquitetou seu plano de jogo de tabuleiro, e me vi envolvida nas idiotices que ela dizia. Então ela precisou ir trabalhar enquanto eu fiquei em casa quase, cavando um buraco no chão que me levaria ao andar de baixo. Vai dar tudo certo. Tem que dar tudo certo. Ninguém vai descobrir que você é uma fraude. E a culpa foi deles, então relaxa. 14h30, mesa 12, estou bem atrás de você. Encarei Caroline a algumas mesas. Ela estava mesmo disfarçada. Oh Deus, deseja alguma coisa? Uma das atendentes me enxergou. Abri a boca, um suco e um café forte. Levantei o olhar encarando um homem. Ele não é velho. Quase me virei para trás gritando isso a Caroline. Sim, senhor. Ele se sentou na cadeira à minha frente. Cabelo colado de gel e uma cara de mal-humorado. Isso envelhecia um pouco, também o deixa mais forte. Fisicamente e atraente. Sarah, não é? Perguntou ajeitando o terno. Sim. Bati a mão no suporte de guardanapos. No meio do meu nervoso, Marcus Foster estendeu a mão. Ele não é um velho. Minha primeira intenção foi olhar para trás, acenar a Caroline que provavelmente estava de queixo caído. Então ele não era velho, faltavam as opções. Maníaco ou um sádico louco para surrar alguém. Isso ainda me assustava. Seu olhar era sério demais, isso. Deixaria seu maxilar firme como se estivesse com alguma dor. Uma dor bem sexy para ser mais exata. Terno caro, sapato caro, perfume estupidamente caro. Então percebi que perdi tempo demais prestando atenção em suas qualidades caras que não vi quando falou comigo. Desculpe, me distraí. Falei que minha secretaria está à sua disposição para suas compras. A carranca em seu rosto aumentou. Não foi essa uma das suas exigências no contrato? Por sinal, estou te pagando bem para ter essa exigência, não? Acha? Como? Contrato? Que contrato? Oh céus! Compras! Deus só pode estar sendo muito bom comigo. Quando posso começar as compras? Me fingi de desentendida. Ele pegou um pequeno bloco no terno e anotou alguns números, então deslizou a folha até minhas mãos. Aqui estão. Comunique Susan se algo não estiver como planejado, ela vem te ajudar. Até quanto posso gastar? Encarei os números. Sua testa se vincou até relaxar, o suficiente para a viagem. Não esqueça de roupa de calor, te garanto que casacos de pele não serão uma boa ideia. Cuspiu entediado. Viajar? Para onde? Respire, Sarah. Minha vontade foi de perguntar se eu havia exigido mais alguma coisa e até onde esse contrato ia, mas desisti. Quando vamos viajar mesmo? Andei ocupada demais para me ligar às datas. Estava sendo uma péssima atriz. No próximo fim de semana, te pego na cafeteria, ao lado do teatro. Não, a verdadeira Sarah pode estar lá. Prefiro que seja aqui, pode ser. Tenho um encontro com uma amiga no mesmo dia. Aqui, Marcus Foster umedeceu os lábios finos e voltou a relaxar. Era como se eu fosse um inseto e ele quisesse me matar, mas não conseguia. Tudo bem, você pode qualquer coisa, contanto que faça seu serviço direito. Escolhi um perfil diferente. Dessa vez o seu discurso foi muito profissional. Espero que saiba realmente fazer isso. Barriga. Ou que? Perguntei para quietar mim. Ou nunca mais ganhará dinheiro dessa forma. Guardou a caneta em seu bolso do terno. Claro, deveríamos conversar mais sobre isso, mas ele voltou a falar. Santana, são 20 mil. Estou falando sério sobre partir a cara das duas. Se repetirem 20 mil de novo. Caroline se encolheu. Santana massageava as têmporas e nos encarou. O cara é rico, novo e parece um mafioso. Encarei Caroline. Ele parece se defendeu. Se ele descobrir que está com a pessoa errada, para sabe-se lá o que, provavelmente vai te denunciar ou fazer algo pior se for do tipo que se vinga com as próprias mãos. Você quer realmente me assustar? Estou fazendo isso por nós. Eu não tenho um emprego, as contas estão aumentando, moramos em vários lugares diferentes. Ainda podemos ficar na rua, eu não quero isso. Só precisava de um pouco de apoio para confiar em mim, mesmo a ponto de dizer que vai dar tudo certo. Sua ajuda é importante. Caroline e eu agimos sempre por impulso e não conseguimos parar quando é preciso. Você sabe disso. A vi respirar fundo por um longo segundo. Então abriu os olhos. Tudo bem, não foi um futuro atrás das grandes
Que sonhei para mim, quem sabe escrevo um livro, contando essa aventura vendo o sol nascer quadrado em macacões laranjas que nada combinam com meu tom de pele. Espero realmente que isso dê certo, Sarah Malvin, ou eu acabo com você. Caroline gritou alto o suficiente para levar um soco no braço. Ai, certo. Preciso ligar para esse número e fazer compras. Falei com um sorriso genuíno. Oi? Santana se voltou a mim. Sarah exigiu isso. Então eu preciso fazer compras. Podemos gastar com o que quiser, que ele vai pagar. Faz parte do teatro. Me defendi. Poderia ser um pouco humilde e ter dito que não queria mais. Isso estragaria o disfarce. É só uma bolsa italiana. O que há de mais? Caroline perguntou quase inocente. Não contive o riso e Santana estava colada ao celular nos fuzilando. Afastou o aparelho. Marcus Foster. Não te reconheceu. E se a secretária dele sabe quem é? Você? Senti o sangue gelar. Desliga. Mandei um pouco tarde demais. Santana marcou para nos encontrarmos em uma das lojas no shopping. Movimentação nos ajudaria a fugir. Caroline estava empolgada e eu comecei a temer esse encontro. Às 3 da tarde, a única mulher que parecia esperar alguém chegou. Era um pouco mais alta do que eu, os traços eram uma mistura oriental e americana. Nos encarou por alguns segundos e se aproximou. Havia me esquecido que Santana disse que estaríamos em 3 e deu nossas características, principalmente como estaríamos vestidas. Sarah? Recebi 2 olhares até conseguir falar. Eu. Susan estendeu a mão com um sorriso simpático. Muito prazer. Já, o prazer é todo meu. Decidiu por onde começar? Perguntou, seguindo na frente, nos fazendo apressar os passos para acompanhá-la. Não, no momento estou pensando seriamente em voltar para casa. Deixei tudo para Caroline, então ela nos arrastou para uma de suas lojas favoritas. Algumas moças nos cumprimentaram, afinal já éramos conhecidas. Ali, ela parece inofensiva. Caroline murmurou em um dos provadores. Ela não para de me encarar. Sussurrei. Será que ela vai chamar a polícia? Perguntei a encarando pelas cortinas. Acho que ela já teria feito isso. E se a outra Sarah era arrogante, metida ou algo do tipo? Marcus Foster não parecia muito fã dela. Eu não sei de mais nada. Tenta ser também, sabe que eu não consigo. Fechou meu vestido. Obrigada, ainda dá tempo de desistir? Não. Entrega nas mãos de Deus, sorria e arrase. Me empurrou para fora do provador. Susan se aproximou e deu uma conferida. Voltou a sorrir para mim, fazendo minha pose de falsa arrogância. Sumir, eu não conseguia e ponto. Experimente esses. Saiu da frente, me apresentando mais uns 20 vestidos. Vamos lá, Malvin, só dessa vez. Seguimos para umas 5 lojas de sapatos a cabelo. Consegui arrumar algumas coisas para Santana e Caroline e elas ficaram felizes com isso. Mesmo assim, eu ainda não estava 100% confortável. Via policiais na entrada e por todos os lados me prendendo como via na televisão. Bom, vai querer ver mais alguma coisa? Perguntou anotando em um bloco de notas. Não, obrigada. Quer dizer, estou satisfeita com tudo que comprei. Te ligo se precisar de mais alguma coisa. Ela devia se encolher com meu tom, mas sorriu, como se eu tivesse 5 anos e estivesse aprontando, e talvez tivesse razão. Ficarei à disposição. Paguei um lanche para as 3, só precisam pedir. A vi pegar o telefone e discar um número enquanto se afastava. Meu estômago pesou. Sacolas. Muitas sacolas. Cala a boca, Caroline. Dessa vez foi eu. Não consegui comer nada, o pânico me tomando. Lentamente. 20 minutos depois em casa. Sacolas, sacolas e mais sacolas. Bolsas, vestidos, biquínis. Sacolas. Paraíso. Meus preciosos. Santana me encarava pular na cama fazendo meus pertences saltarem para o chão. Mais 20 mil na minha conta. Cantarolei. Com um sorriso enorme. Bufou batendo a cabeça na parede e me mostrando o dedo antes de sair. Fiquei encarando o teto. Vai dar tudo certo. Você consegue. 3 dias depois. Sarah, seu celular está tocando. Caroline me balançou algumas vezes na cama até eu abrir os olhos. Quem é? Número desconhecido. Me sentei atendendo a ligação sem realmente estar me ligando nela até reconhecer a voz de Susan do outro lado. Ela falava como se estivesse sorrindo. Bom dia, está atrasada. Avisou. Atrasada? Encarei o relógio. Quase 11, seu dia no spa. Marcus assinou um contrato e ele
Deve ser seguido também, nunca se sabe. Ela acha que vou simplesmente fazê-lo pagar por um dia não ido ao spa? Que droga os ricos fazem com seus dinheiros? Mais uma exigência. Soou como uma pergunta. Ela riu. Sim, anote o endereço. Acho que deve ter esquecido isso também. Claro, passei meia hora encarando o teto até me levantar e seguir para o banho. A cada dia meu buraco. F. E cava mais fundo. Estava cavando para me enterrar. Passamos a madrugada fazendo pesquisas sobre Marcus Foster e tudo que sabia era que o cara tinha muito dinheiro e ganhou isso com desenvolvedor de software e muita gente queria seus trabalhos. Ao meio-dia estava em frente ao spa maravilhoso localizado na parte rica da cidade. Eu não queria saber o que reservei, apenas queria relaxar, pegar tudo que conseguisse. Sarah realmente parecia um ser arrogante e ninguém queria errar por ali enquanto cuidavam de mim assim que pisei meus pés no espaço. Ou Marcus Foster fez uma visita pelo lugar. Respirei fundo e tentei sorrir, passar segurança, mas elas devolviam um sorriso assustado demais. E a tarde, que era para ser relaxante, estava tensa, falhando em tudo. Quer alguma coisa? Uma água? Um suco? Um chá? Talvez? Uma das mulheres conseguiu falar comigo sem parecer prestes a desmaiar pela primeira vez. Estou bem, avisei. Algumas horas depois estava livre, cabelo perfeito. E não me lembrava quando foi a última vez que fiz uma hidratação decente em um salão ou como minha pele havia estado tão perfeita. Chamei um táxi, sorte que reservei algum dinheiro e prometi demorar um longo tempo para voltar ali. Agora era esperar, tinha 2 dias para encontrar Marcus Foster de novo. Precisava estar como ele queria. E eu não sabia na verdade como ele queria que eu estivesse. Para que encontrar Marcus Foster? Levanta daí, mulher. Me empurrou. As palavras vieram devagar até meu sistema. Então em 2 segundos estava dentro do banheiro, matando afogada no chuveiro. Ouvi Santana gritar para não molhar o cabelo e consegui evitar isso a tempo. Encarei o relógio algumas vezes até conseguir me enfiar em um vestido azul, tomara que caia. O tempo estava ensolarado e eu não acreditava nisso. Eu suaria até que me acalmasse. Minhas malas estavam prontas e por um segundo pensei em desistir. Então meu celular tocou. Susan. Santana apontou para mim. Atende, você deve morar sozinha. Atende você. Ela me viu com vocês. Santana continuou com um aparelho para mim. Respirei e atendi. Sim, está atrasada. Ela estava seria pela primeira vez. O Sr. Foster odeia atrasos. Aí vai uma novidade não muito empolgante. Eu sempre me atraso. O que esperar de uma pessoa que, até para nascer, se atrasou? Chegarei em 10 minutos. Assim que eu inventar uma máquina do tempo. Desliguei, chamei um táxi e desci às pressas com Santana e Caroline atrás de mim. Por favor, liga se qualquer coisa der errado. Coloquei o número da polícia como o primeiro da lista de emergência. Santana falava como se eu tivesse 5 anos. Isso é sério, Malvin. Tudo bem, eu acho. O que eu digo se seus pais ligarem? Que estou viajando a trabalho. Não deixe Caroline atender, ela pode dar com a língua nos dentes. Caroline bufou virando os olhos. Boa sorte. Desejaram-me. Eu esperava mesmo ter sorte com tudo isso. Fechei os olhos parando de encarar a paisagem. Tinha que considerar todas as possibilidades como reais. Ele poderia ser um louco sádico, uma pessoa solitária ou realmente um louco sádico. Pensar dessa maneira não estava ajudando muito, então parei de pensar também. Esperava que seu humor que presenciei estivesse pior, em razão do meu atraso. 10 minutos depois estava no local combinado, com Susan segurando uma pequena caderneta. Ela sorriu ao me ver e falou com o motorista para colocar minhas malas no carro parado logo atrás e me pediu para seguir lá. Me assustei com o meu tagarelar ao ver Marcus sentado no banco de trás com óculos escuros, cabelo no lugar, mexendo em seu celular, que por sinal era um ano de salário, ou melhor, antigo salário meu. Tentei ser superior também. Eles me trataram como uma pessoa arrogante no primeiro encontro. Sarah devia ser assim, mas eu tinha certeza que essa pose não duraria muito tempo. Sou uma pessoa falha, muito falha e desligada. Desculpe o atraso, estava ocupada. Deu de ombros e sussurrou algo a Susan. Certo, ignorada por ser educada. Quando o carro começou a se afastar, meu coração começou a bater mais rápido e minhas mãos a suarem. Susan ficava me observando e isso me dava medo.
Passou tudo a ela, Susan? Me assustei ao ouvi-lo falar. Susan sorriu. Sim, ela sabe o que terá de fazer. Fingi não prestar atenção, porque eu não sabia o que teria de fazer. Eu não sabia nem quem era ele além do que o Google me disse, quanto mais o que eu teria de fazer e onde faria isso. Pensei em me levantar e dizer que não durmo por dinheiro, mas a coragem só estava na mente. 20 minutos depois estávamos no aeroporto. Susan voltou a se aproximar de mim quando Marcos se afastou e acordei dos pensamentos enquanto o observava. Ainda se lembra do que conversamos? Assenti, mas vou repetir mesmo assim. Nada de beijos, apenas esteja ao lado dele. Vocês se conheceram aqui mesmo, em Los Angeles, e estão juntos há 1 ano. Marcos é alérgico à pasta de amendoim e qualquer coisa que o tenha. Não mexa nas coisas dele por nada nesse mundo, e muito menos o questione. Sua família é um pouco investigativa demais e, como você mesma disse, nenhuma passagem pela polícia. Sorri. Eu tenho sim, mas ninguém precisava saber disso agora, não é? Não se esqueça, vocês não são um casal de verdade. Você foi muito bem recomendada. Estamos entendidas? Balancei a cabeça nervosa. Então eu seria a namorada dele? Mas por quê? Pensei em perguntar, mas provavelmente Sarah já teve essa conversa antes. Marcos não me esperou para irmos juntos ao avião. Quando cheguei, o encontrei já acomodado. Estamos fazendo essa viagem juntos? Deixei escapar. Me encarou sem responder. Espero que se lembre disso quando desembarcamos, ou te deixo no meio disso tudo e volto para casa. Volto não, porque não tenho dinheiro para isso. Vamos evitar conversas, preciso fazer uma viagem tranquila. Fresco, isso que você é. Me encostei na janela, sentindo o avião subir. Em pouco tempo eu dormiria, eu sabia disso. Esqueci Marcos do meu lado e toda a sua pose de soberano. Dispensei os amendoins que passavam servindo e quase o mandei pegar um só para vê-lo me suplicar ajuda. Acordei meia hora antes de desembarcarmos. Marcos estava de olhos fechados, a cabeça reta, encostada no banco. Ele era bonito, mais bonito agora. Observando melhor, mesmo parecendo dormir, ele ainda tinha as feições duras. Seu maxilar estava travado, ele tinha o perfeito queixo inglês. Seu nariz era afilado com uma pequena, quase imperceptível, depressão nas laterais. Seus cabelos eram uma mistura de cores entre castanho claro, quase um loiro escuro, e castanho, prova de que já havia sido muito loiro quando mais novo. Seus lábios eram finos e dariam um belo sorriso se ele sorrisse. Todo seu rosto parecia ter sido desenhado. Parei de observá-lo quando percebi que a loira siliconada do lado fazia a mesma coisa. Quando anunciaram o pouso, ele abriu os olhos um pouco assustado, mas sem fazer o drama que eu ou qualquer pessoa normal faria. Ele apenas continuava a encarar. Nada, passou as mãos no rosto e me encarou. Pensei em dizer que já havíamos chegado, mas ele percebeu isso sozinho. Permaneceu sentado até conseguirmos sair. Pegou nossas malas quando passamos pela fila das malas e andou na frente mais uma vez, em direção a algum táxi disponível. Já deviam ser quase 3 horas. Mais uma vez, fomos automáticos. Ao entrar no carro, Marcos sussurrou o endereço, recolocou os óculos e se manteve afastado de mim. Me senti estranha, não saberia explicar se perguntassem como, mas tudo que eu queria era o colo das minhas melhores amigas e chorar. Você está sendo renegada, Malvin. Sua beleza não era nada para ele. Nenhum olhar de aprovação, nenhum olhar diferente. Era isso, ego ferido. Acontece. Me sentia em um outro mundo, mas era esse o preço que se paga quando não se é honesto, e eu não fui em nenhum momento. Meus pais estarão em casa. Talvez mais tarde. Minha irmã e meu primo estejam. Está falando comigo? Perguntei irônica. Estou pagando para sair tudo certo. Você me cobrou caro por algumas semanas, acho certo da sua parte trabalhar direito. Falou rude. Como disseram, você é uma classe A. Dei de ombros encarando a janela. No máximo eu era uma classe C em breve. Você é um problemático e eu não sou a Sarah arrogante que talvez gostasse desse seu jeito. Se você continuar me tratando assim, eu vou chorar, cara, e vou desabafar com a primeira pessoa da sua família que vier. Encarei a placa dizendo onde eu estava. Bem-vindo à Flórida. Outro carro nos esperava. Marcos ainda estava em silêncio quando nos acomodamos. Coloquei meus fones
de ouvido e fechei os olhos. Em nenhum momento ele disse o quão longo tudo isso seria. Muito tempo depois, entramos em uma pequena estrada. Era um condomínio fechado de apenas uma casa. O céu alaranjado fazia a paisagem ficar bonita. Era enorme, 2 andares e me lembrava aquelas casinhas do Japão, só que a circunferência era um pouco mais campal. Encarei Marcos, ele segurava o celular, mas logo desligou e enfiou no bolso. Quando o carro parou, vi que uma mulher nos observava da soleira. Ela tinha os cabelos repicados até o ombro, um olhar angelical e parecia feliz em ver o desgraçado que saiu do lado contrário ao meu. Ouvi a porta se bater e continuei no meu lugar apenas assistindo a cena e me dei conta de que já devia ter saído também. Oi, filho, falou calorosa. Filho, ela parecia tão nova para ser mãe de um rabugento. Marcos estava sorrindo e comprovando minha tese sobre seu sorriso ser bonito. E era, ele devia sorrir. Mais vezes mataria muitas mulheres e mudaria o mundo de quem estivesse do seu lado. Sua energia era carregada demais. Senti sua falta. Segurou seu rosto depositando outro beijo. Eu também. Me posicionei alguns passos atrás e ela encontrou meu olhar. Então essa é a Sarah? Seus olhos castanhos brilharam para mim. Sim. Marcos segurou minha mão com um pouco de luta. Isso estava claro demais em seus olhos. Me puxou para frente. Você é linda, sou Sandra. Me abraçou, mãe do Marcos. Ele não deve ter falado muito sobre mim. Riu. Seja bem-vinda, querida. Muito prazer, sou Sarah, namorada do Marcos. Não sabia o quão interessante saiu minha mentira. Marcos não é muito falante. O encarei. Sandro fitou e voltou a mim. Ele logo manteve a pose de apaixonado e feliz, fazendo bater palmas, voltando para casa e chamando alguém. Então Marcos se afastou e voltou, a cara emburrada de antes, pegando o maldito celular no bolso. O que tanto ele vê ali? Fiquei parada na soleira esperando que pegasse as malas e só então segui para dentro. Era grande, mas aconchegante. As paredes eram de uma tonalidade quente, laranja e um toque de marrom. Tinha uma lareira e me perguntei por que lareira. Ali, uma TV enorme de dar inveja. Caroline adoraria isso. Deixei um sorriso escapar. Sandra voltou trazendo uma loira com ela. Leslie, era seu nome. Ela sorriu e me abraçou. Passou um tempo encarando Marcos até ele abraçá-la com um braço só, de um jeito envergonhado. Trocaram algumas palavras e ela se afastou dizendo que estava na cozinha. Devem estar cansados da viagem. Seu pai foi até a centro com Lúcio e Nora. Parece que Peter não pôde vir. Marcos bufou. Já arrumei o quarto de vocês. Venham ver. Marcos me encarou e acho que agradeceu por estar com as mãos ocupadas com malas. Perdi a conta de quantos degraus haviam sido até pisar em chão firme. Era um corredor que chamei de mão dupla. Pegamos o lado direito, onde haviam 2 portas que, segundo Sandra, uma era um banheiro de emergência e a outra porta era o nosso quarto. Nora insistiu para ficar com ele, mas como Peter não pode vir, ela ficou com o do outro corredor. Sandra abriu a porta. Era um quarto grande, uma cama de casal, com lençóis branco e preto. As paredes eram de um amarelo quase branco. A brisa balançou as cortinas. Gostei. Marcos soltou as malas, as deixando cair de propósito. Voltei à posição de sentido e o encarei com um meio sorriso. Coloquei toalhas novas no armário. Sandra avisou. Agora vou deixá-lo se ajeitar em qualquer coisa. Estamos na cozinha. Assenti louca para que ela saísse e eu ficasse com o ignorante. Pelo menos não estaria mais fingindo. Voltei. A janela, a praia estava ali do lado. Ao longe, a alguns belos metros, tinha outra pequena casa. Não sabia ao certo se realmente era uma casa. Eu vou dormir aqui? Apontou para o sofá. Pode. F. Estar com a cama. Tudo bem. Aquilo é uma casa? Perguntei. Marcos não me respondeu. Abriu sua mala e tirou algumas peças, indo em direção ao guarda-roupa. Não importava. Uma hora eu poderia ir até lá e descobrir. Sozinha. Se quiser tomar um banho, sinta-se à vontade. Apontou para a porta do banheiro. Pode me avisar quando terei de ser excelente? Perguntei, um pouco irritada com sua mudança de humor. Todo o tempo. Frieza escorria de sua voz. Certo. Me levantei indo até minha mala. Peguei o primeiro vestido longo que achei e segui para o banheiro.
O banheiro era 2 do meu, encarei a banheira. Mas como era o primeiro dia, me senti intimidada para usufruí-la, optei pelo chuveiro mesmo. Marcos parecia não estar no mesmo ambiente que eu, ele agia como um gato. Tentei não demorar muito quando sai do banheiro. Ele estava parado encarando nada na janela. Estava com uma bermuda branca e uma camisa polo preta. Seus cabelos ainda estavam arrumadinhos, engomadinho por inteiro. Pigarreei e ele se virou lentamente. Pode me olhar um pouco melhor? Pedi. Estou me sentindo estranha com esse seu olhar de enojado. Sorriu sem humor. Não diga como eu tenho que agir. E você pode dizer como eu tenho que agir? Se afastou da janela. Tem uma grande diferença entre nós dois. Calçou os chinelos indo em direção à porta. Eu estou pagando e você obedecendo. Senti um soco no estômago e meus olhos cheios. Demais, me afastei indo até a janela. Era um sinal de que não o seguiria e ele pareceu entender. Ouvi a porta se bater atrás de mim. Não sei quanto tempo se passou desde que Marcos havia saído do quarto. Meu celular começou a tocar Love, game da Lady Gaga, e me dei conta de há quanto tempo. Aquele era meu toque. O encontrei no fundo da bolsa. 2 caras felizes sorriam para mim, Santana e Caroline. Oi. Deixei todo o meu mau humor transparecer. Ah, meu Deus, que bom que atendeu. Santana falava e pegou fôlego no fim. Me diz que está inteira? Não, estou enterrada em um jardim e preciso de ajuda. Sarah Malvin me diz que está brincando. Gritou. Estou bem. Até demais. Fechei os olhos. Onde está? Flórida. Em uma casa escondida em uma praia deserta. Como? Encarei o teto. Estou falando sério. Acho que Marcos está de férias. Única explicação para estarmos aqui. Ele tem uma mãe simpática e mais alguns membros da família que não conheci. Já tivemos nossa primeira discussão. Bom, como lidar com um homem que te enxerga como uma barata? Meu Deus, eu não sou tão ruim assim. Ouvi Caroline gritando para colocar no viva voz. Pelo que Susan me explicou ou repetiu, eu serei a namorada dele. Acho que é só um disfarce para a família. Mas eu não sei o porquê disso tudo. Marcos é fechado. Demais, duro demais. É estranho. Admiti. Se isso for demais para você, diz a verdade. Não diga, Sarah. São 20 mil. Cala a boca. Carol. Ouvi Santana berrar. Passamos quase meia hora conversando até baterem na porta. Uma mulher baixinha sorria para mim. E avisei que precisava desligar. Logo atrás vi Marcos, parado, me encarando um pouco tenso ou pragmático. Ela fechou a porta na cara dele. Sarah? Me levantei estendendo a mão. Sarah. Ao invés disso, ela me abraçou. Sou Nora, irmã do Marcos. Ele disse que estava cansada, então prometo ser rápida. Só queria agradecer por ter vindo, não sabe o quanto somos gratos. Segurou meus ombros. Obrigada de verdade. A porta se abriu. Chega, Nora. Sarah está cansada. Encarei Marcos. Ouvir meu nome da sua boca foi estranho. Tudo bem. O jantar sai em meia hora. Nos vemos lá embaixo. Pescou para mim. Teremos muito tempo para nos conhecermos. Assenti e a vi sair. Marcos me encarou. Estava fazendo um alto comparativo da mulher encantadora, que esteve há mais ou menos 20 segundos no quarto, com o homem me encarando agora. Marcos era maior do que qualquer coisa, de qualquer forma. Nora era pequena e delicada, seus cabelos presos para o alto em um rabo de cavalo perfeito. Ela poderia ter saído de uma videoaula de ginástica que Caroline costumava assistir, só que sem as roupas de ginástica bregas e algo mais sofisticado para ela. Sem contar a luz que irradiou agora, sendo ofuscada pelo clima pesado de seu irmão mais velho. Você tem que ser grosseira com ela. Falou. Por quê? Tinha certeza que minha cara não era a das melhores. Ela vai se afastar e não fazer perguntas. E me odiar também, claro. Não vou fazer isso. Não posso fazer isso. Foi para isso que te paguei. Você disse que faria. Como combinado que eles não seriam importantes ou alguém que você gostaria de contato. Você me pagou para ser sua namorada. Não para tratar mal sua família. Acho que você pode fazer isso sozinho com essa sua cara azeda. Sua energia é negativa. Demais. O empurrei ouvindo respirar fundo e soltar o ar lentamente. Esse é o primeiro dia. Você disse que era uma profissional e faria o que fosse mandando, então seja uma. Falou nervoso. O encarei. Vou fazer o que prometi, mas do meu jeito. Caso contrário, faça sozinho. Alguém bateu a porta, então deixamos o quarto.
Já havia decretado aquele lugar como minha zona de conforto e me senti vulnerável fora dele, mas não tinha escolhas. Nora acenou vindo da cozinha com uma bandeja de salada. Leslie ria com alguma coisa que Sandra havia dito. Na sala, dois homens conversavam. Um era loiro de certa idade e Marcos se parecia com ele. O outro parecia um armário, mas que deixava seu lado. Armário de lado quando sorria fazendo suas covinhas darem sinal. Então eles chegaram. O loiro se levantou-se, aproximando. Seja bem-vinda à família Sara. Obrigada. Apertei sua mão. Sou Tony, pai de Marcos, e esse é Lúcio. O grandão apertou minha mão com um pouco de força. Sou o primo mais legal. Prazer, primo mais legal. Repeti, contagiada pelo seu humor. Ficamos felizes em tê-la aqui. Marcos precisava nos apresentar. Foram longos meses. Tony o encarou, menos pai. Marcos segurou minha cintura, aproximando dele. Pensei em me afastar, mas também pensei nos 20 mil em minha conta com uma boa encenação. Sara parece adorável. Senti as mãos de Sandra em meu ombro, me afastando um pouco. Marcos, e temos tanta coisa para conversar. E espero que Marcos não a prive de sua boa conversa. O fitei. Marcos sorriu e vi uma certa luta em seus olhos para me deixar ficar com a sua mãe. Eu só queria entender por que todos pareciam agir automaticamente perto dele. Não era uma ação normal a meu ver. Certo, podemos conversar enquanto comemos. Leslie se juntou a Lúcio. Logo todos seguiam para cozinha. Encarei a mesa por alguns segundos. Era muita comida para algumas pessoas. Consegui visualizar Caroline com os olhos brilhando, devorando cada especiaria ali presente. Ela não tinha controle da boca que tinha e depois chorava reclamando que estava acima do peso. Então Sara é de Los Angeles mesmo? Leslie sorriu me perguntando. Não, sou de Fênix. Encarei meu prato. Moro em Los Angeles há alguns anos. Marcos me fitou. Não sei de onde Sara havia dito que era. Usaria a desculpa do disfarce caso ele me questionasse mais tarde. O que achava meio impossível, já que falar não era muito seu forte. Me mudei para Los Angeles por causa da faculdade. Completei. E o que cursou? Contabilidade. O que era uma ironia dado pelo avanço em gastos. Um som de surpresa ecoou pelo espaço. Marcos me observava a cada palavra e eu não sabia se era surpresa ou apenas me vigiando para não dizer nada que saísse do seu plano. Plano esse que eu ainda não conseguia entender. Então temos alguém aqui que gosta de números. Lúcio sorriu encarando seu prato e fiz um som em resposta. Então era hora de mentir sobre como conheci Marcos. Nora me parecia mais curiosa, tinha que ter cuidado com ela. Marcos e eu nos conhecemos em uma cafeteria. Ele queria uma informação, tomamos um café. E então surgiu uma amizade que em poucos meses se transformou em um relacionamento. Toquei sua mão e vi seu queixo endurecer. Na verdade, acho que todos viram. E me afastei o suficiente para fazê-lo voltar ao normal. Isso me incomodou mais do que eu achava possível. Fico feliz por você estar bem, filho. Sandra sorriu, do outro lado da mesa. Obrigada por estar conosco. Sara, eu que agradeço por me deixarem entrar. O clima foi voltando ao normal. Ajudei com a louça. Tentei não me importar com os olhares das donas da casa. Ouvi algumas histórias, mas nada que pudesse me ajudar. Qual era o problema de Marcos Foster? Estou pensando em ir compras umas coisinhas básicas. Preciso de biquínis novos. Quer vir comigo? Nora segurou minha mão me arrastando para a sala. Leslie odeia. Não tive tempo de fazer isso ainda e preciso de fotos novas dessas férias. Marcos pode não gostar. Marcos não se importa. Vai ser legal. Muitas lojas à nossa disposição. Lojas? Não, Sara. Lojas não. Tudo bem. Eu vou. Mas com uma condição. Ela parou. Não podemos demorar por nada nesse mundo. Seu irmão pode ficar preocupado. Ela riu. Marcos e sua fixação por seus amores. Fixação? Subi apenas para pegar meu celular. Encontrei com Marcos no meio do corredor. Seu olhar me assustou um pouco. Então estávamos de volta ao quarto quando ele me arrastou até lá. Aonde vai? Sair com a sua irmã. Encarei a parede. Não diga nada a ela. Consegue fazer isso? Segurou meu braço. Não vou. Agora pode soltar meu braço? Encarei sua mão. Se afastou alguns passos. Esteja aqui antes das 9. Encarei o relógio, quase 8, certo. Estarei aqui antes das 9 e não direi nada a ninguém. Fingi reverência e o deixei.
Eram sempre frases automáticas. Nora me gritou do seu quarto quando sai do meu, parecia empolgada por estar indo às compras e no fundo, eu também estava. Mesmo sabendo que não compraria nada. Talvez uma bolsa. Isso, você está na Flórida, bolsas são legais por aqui. Marcos disse alguma coisa? Perguntou descendo as escadas. Só para não demorarmos muito. Marcos é extremamente ciumento e cuidadoso. Falou. Como? O Marcos que conheço me atiraria do segundo andar sem pensar duas vezes. Por que ele é assim? Nora me encarou e não sabia se aquela havia sido uma boa pergunta. Eu queria saber mais, queria saber tudo, mas minha curiosidade poderia me fazer cair. Ele apenas não sabe superar as coisas. Mas acho que você está o ajudando só pelo fato dele tê-la deixado entrar em sua vida novamente. Isso só me deixou mais curiosa. Nora escolheu um dos carros na garagem, deduzi ser de Lúcio, pois mesmo a mandou ficar bem longe dos postes. Relaxei em meu banco aproveitando o tempo de paz que ela havia dado sem falar e observei Marcos andando pela praia. Estava um pouco longe, indo em direção à casa e se sentou a poucos metros. Nora também percebeu, mas não disse nada, apenas sorriu e encarou a estrada que surgiu quando saímos do perímetro. Mesmo assim senti algo diferente naquele sorriso. Era mais um como desviar de qualquer pergunta agora. As pessoas na cidade eram incríveis. Literalmente. Usar roupas ali era quase raro. De um lado carros tocavam músicas altas, do outro, um grupo dançava na rua. Meus olhos se voltaram às vitrines. Eu não posso. Repeti isso tantas vezes até Nora me fazer entrar em uma delas, biquínis. Eu prefiro verdes, meu noivo gosta de verde e acabei me acostumando a isso também. Marcos gosta de azul. Cantarolou. Não vou comprar biquínis para impressionar seu irmão, muito menos um biquíni. Digamos que estou com um cartão estourado. O que não era mentira. Não posso comprar nada. Já me sinto pecando apenas de olhar. Isso não será problema. Eu lhe dou de presente. Segurou meus ombros me empurrando para as pilhas de biquínis diversos. Esses dois aqui lhe parece cair muito. Bem, eu não chamaria de biquínis por mais que já tivesse usado semelhantes. Pequenos demais, perfeitos para você. Agora vai experimentá-los. Passei um tempo me virando de um lado a outro, até a mesma abrir as cortinas do provador e aplaudir. Estava perfeito, 2 biquínis por conta dela que chegaria ao ouvido de seu irmão e ele acharia que eu estava explorando. Isso é ótimo. Andamos em mais algumas lojas, ganhei uma bolsa e essa eu não consegui recusar. Era perfeita. Quando vimos a hora já havia passado pouco das 9 e não parecia realmente que já estava tarde. Marcos vai ficar chateado. Falei ao abrir a porta e dar de cara com ele sentado na soleira. Segurava a cabeça entre as mãos. Nora não sorriu dessa vez, apenas pegou as sacolas, inclusive a minha, e entrou. Me aproximei-me, sentando a seu lado. Ficamos em silêncio por alguns longos minutos até ele me olhar de lado ainda com as mãos na cabeça. Não era um olhar amigo, eu sabia disso. Não sabe ver as horas? Perguntou. Me desculpe, não posso dirigir um carro que não é meu e não tinha dinheiro para o táxi. E muito menos consigo controlar sua irmã. Mas isso você já deve saber. Não devia ter ido com ela. Está no contrato que eu deveria me isolar dentro do quarto. Quer que isso soe natural, ou vai precisar que eles te questionem? Afinal, você sabe o que é agir. Naturalmente, ele ainda me encarava. Senti meu coração bater rápido quando olhei nos seus olhos pela primeira vez. Desde que começamos a pequena discussão. Apenas evite o máximo de contato que conseguir. Ela não está tentando ser sua amiga. Por que está me dizendo isso? Estão todos pisando em ovos, você não percebeu ainda? E fitou. Seu olhar longe. Se mantenha longe. E fale o suficiente. Sei o que estou fazendo. Como quiser. Falei o vento se levantar e a porta bater pouco depois. Mais uma vez me sentia estranha ali. Quando entrei no quarto, Marcos estava no sofá, lendo um livro e de óculos. Isso deixaria mais atraente aos olhos de qualquer mulher. Estava calor e abri a janela um pouco mais, puxei os cobertores da cama e me refugiei ali. Minha intenção era não usar cobertores, afinal, estava em uma terra tropical onde isso era desnecessário a maior parte do tempo. Meus olhos foram pesando aos poucos, bem lentamente e esqueci que ele estava ali e que poderia até estar me observando. Então eu dormi, ainda sem acreditar que passei pelo primeiro dia.
Quando acordei, Marcos não estava mais em seu sofá. Minha cabeça estava doendo e por algum motivo me senti doente. Peguei meu celular perdido embaixo do travesseiro e tinha uma mensagem do Instagram. Caroline havia postado a foto de seu café com o meu nome e uma carinha feliz. Essa era a primeira manhã que não acordava com ela enchendo a paciência. Respondi com estou com saudades e me levantei. Da janela consegui ver Lúcio, Marcos e Leslie na praia. Pareciam se divertir. Marcos estava sorrindo e, dessa vez podia dizer que não era fingimento. Tomei um banho demorado me desfazendo da escova que durou bons longos dias. Achei uma aspirina em uma caixa de primeiros socorros no armário da pia e acreditava que ficaria um pouco melhor agora. Encontrei Sandra na cozinha, era muito eu acordar tarde e dessa vez não foi diferente. Me senti um pouco sem jeito com isso, mas estava com fome e muita fome. Para deixar a vergonha me fazer esperar até a hora do almoço. Isso se eu já não estivesse perdido. Como dormiu? Perguntou com um sorriso devoto, tentando me acostumar com o clima. E sorri. Um pouco de dor de cabeça, mas dormi bem. Se quiser eu posso pegar um remédio. Já tomei. Não se preocupe, deve estar com fome. Seguiu para a geladeira. Posso fazer um lanche para você. Percebi sua bolsa em cima da mesa. Está de saída? Estou sim, mas posso fazer isso. Continuou, procurando coisas na geladeira. Eu me viro. Pode deixar comigo. Aparei. Tudo bem. Tem mais coisas no armário caso não ache tudo aqui. Assenti. Ela deu uma última olhada ao redor, como se para se certificar que tudo estaria ao meu gosto e se retirou. Fiz um lanche simples, sanduíche de peito de peru e suco de laranja. Meu pão estava esmigalhado quando vi a sombra de Marcos entrando pelos fundos. Me encarou e seguiu para a geladeira. Senti como se pregos tivessem sendo pregados em minhas costas. Devia pedir desculpas por não ter acordado na hora. Nora vai te chamar para sair. Já sei. Devo dizer não. Encarei meu prato. Isso. Deve dizer não. Seu tom estava mais calmo. Agora, me virei para encará-lo. Não estou muito bem. Então não será total. Fingimento. Precisa de alguma coisa? Me olhou de verdade. Pela primeira vez e eu não estava preparada para isso. O que vou fazer o dia todo já que não posso me socializar com sua família? Cuspi. Pegou o celular no bolso, discou alguma coisa e o guardou. Marcos era o tipo de pessoa que por mais boa que você fosse, você nunca chegaria perto o suficiente para conhecê-lo. Não sei. Apenas não saia com ela. Gosta de livros. Ou seu hobby é apenas cartões de crédito? Há livros no escritório. Avisou se afastando. Fiquei parada, absorvendo o que disse. É Sara, ele te chamou de perua ignorante. É isso. Que pensa de você? Voltei ao quarto depois disso, 1 hora depois. Nora estava me chamando para sair e eu disse que não, até de maneira rude. Na verdade, eu queria ir, mas Marcos não confiava em mim o suficiente para isso. Santana me ligou e contei tudo a ela, e mais uma vez ela insistiu para eu voltar depois de uma crise de choro que, até eu mesma me assustei. Estou pensando seriamente em fazer isso. Ele é frio demais comigo e perto da família ele sorri. Estou me sentindo um objeto e bipolar. Mas é isso que você é enquanto estiver aí. Deixa isso para lá, Sara. Volta para casa. Eu te ajudo a arrumar um emprego e esquece esse dinheiro. Encarei o teto. Me dê mais 3 dias se as coisas não melhorarem eu vou embora. Não sei como, mas vou, certo? Me ligue. Te amo, Carol também. Amo vocês. Sinto saudades. O calor foi se adaptando ao espaço e acabei cochilando. Acordei algumas vezes com Marcos entrando no quarto pegando alguma coisa ou mexendo em um livro. Quando saiu, acabou deixando o mesmo cair. Me levantei segundos depois apenas para fazer a gentileza de colocá-lo no lugar. Foi aí que ele entrou novamente, puxando da minha mão. Não mexa nas minhas coisas. Gritou. Não toque em nada do que é meu. Entendeu? Meu coração perdeu algumas batidas e minhas pernas tremeram. Quando senti sua mão me largar, quase cai. E com um susto comecei a chorar da maneira mais ridícula que um ser humano pode chorar. Ele não pediria desculpas. Isso estava estampado em seu rosto. Engoli em seco tendo tempo apenas de pegar meu celular e sair do quarto.
Minha cabeça estava dando voltas. Ignorei Lúcio na sala quando disse alguma coisa e devo ter quebrado a porta quando saio. A areia fina entrava pelos meus dedos, causavam um certo incômodo, mas continuei a caminhar ouvindo a onda quebrar. Por que eu fui entrar nessa? Isso é castigo. Castigo de quem não ouve e não faz as coisas certas. Talvez essa Sara fosse dura e arrogante o suficiente para enfrentá-lo, mas eu não sou assim. Se uma criança gritar comigo, no fundo sou capaz de me rebaixar a ela pelo simples fato de não conseguir ser a controlada emocionalmente o tempo todo. Quando olhei para trás, vi o quanto me afastei da casa, e enfim estava perto da casinha que conseguia ver pela janela. Fiquei a encarando por um tempo, era tão pequena e simples que quase a comparei a uma casa de boneca. Me aproximei da soleira e subi o primeiro degrau. Observei a porta, o chão de madeira estalou quando pisei e consegui chegar até a porta espremendo meu rosto na janela. Não dava para ver com uma lona tampando tudo. Forcei a maçaneta, sem sucesso. Olhei para cima e vi um chamuscado de fumaça preto. Um incêndio? Poderia ser uma relíquia na qual eu estava prestes a destruir se ela estivesse à beira de desmoronar. Forcei a maçaneta mais uma vez para ver se abria e nada. Preferi deixar como estava e voltei à areia, me sentando a alguns metros onde a água quase tocava meus pés. Não sei quanto tempo passei ali, não sei nem se o tempo passou. Quando voltei o céu já estava escurecendo. Lúcio, saia, e me abraçou preocupado, gritando ela está aqui. E vi Marcos aparecer na soleira com Leslie e Sandra. Isso tudo era por minha causa? Por algumas horas longe, onde esteve? Marcos perguntou-me conferindo. Por aí. Falei fria. Ele queria que eu fosse fria? Pois eu seria com ele e com quem ele mais quisesse. Eu queria um banho e um coma, não queria ter que olhá-lo, apenas me preparar para encarnar de uma vez o personagem. Seria do jeito que ele queria. Empurrei a porta do quarto e desejei que a força que usei para fechá-la pelo menos quebrasse seu nariz perfeito. Quando me dei conta que estava logo atrás de mim, nem isso eu consegui. Pode parar um segundo? Segurou meu braço. Meu corpo se desequilibrou e bati no dele. Podia ver as gotas brilhantes de suor brincando em sua testa, seus olhos procurando algo de errado em mim. E isso fez meu coração perder algumas batidas. Não, eu não quero te ouvir, eu não quero olhar na sua cara. Puxei o braço. Só preciso de um banho e dormir. Você vem jantar com a gente? Não quero. O encarei. Eles ficaram preocupados. Segurou a cintura. Devo ser fria o suficiente para não me importar com como eles ficaram, não é isso? Estou encarnando a personagem, me deixe em paz. Bati a porta do banheiro. Me desculpe. Sussurrou contra ela. Quando a abri, ele não estava mais. Me desculpe. Era tudo o que ele tinha a dizer. Vai se ferrar, era o que eu tinha a dizer também. Às 11 ouvi Marcos mandar Nora ir para o seu quarto porque estava cansado e eu provavelmente já estava dormindo. Fingi que realmente estava dormindo, só para ver o que ele faria. Seguiu para o guarda-roupa e pegou uma camiseta e uma bermuda. Pensei que iria para o banheiro, mas se trocou ali mesmo. Como toda mulher, eu parei para observá-lo. Ele nunca mudava a cara feia. Respirei quando vi tirar a bermuda e trocar por uma mais leve. Os músculos das suas costas se contraíram quando ergueu os braços para passar a camiseta e percebi um sinal em sua costela. Parecia uma cicatriz na verdade, e voltei a encarar seu rosto quando o vi me encarar de volta. Não sei se ele percebeu que eu estava o observando. Soltei a respiração lentamente e tentei não me mexer mais. Minutos depois, ele estava em seu sofá com seu livro de mais cedo. Livro que aprendi a odiar. Ele não estava lendo, não nos primeiros 10 minutos. Parecia encarar uma página, voltou a me ficar respirando fundo, só então vi folhear o livro. Foram algumas páginas até eu pegar no sono. Minha curiosidade por saber o que tinha naquele livro era tão grande quanto saber o porquê de eu estar ali realmente. Eram quase 3 da manhã quando acordei com vontade de ir ao banheiro e me assustei ao ver Marcos de pernas cruzadas encarando o nada. Às vezes ele me assustava, eu não sabia que tipo de louco ele era e não queria descobrir também. Me encarou. Te acordei? Perguntou em um fio de voz. Seus olhos estavam vermelhos. Como se está em silêncio? A menos que estivesse chorando alto. Deu de ombros. Está sem sono? Perguntei. Voltou a me encarar.
Estou, mas não quero companhia. Não estava nos meus planos perder meu sono. Fazendo companhia. Só vou até o banheiro. Apontei. Seu maxilar travou e viu o quanto isso o irritou. Segui para o banheiro e me demorei lá mesmo já tendo feito o que queria fazer. Quando sai, ele não estava no quarto e muito menos o seu livro. Me debrucei na janela. E ele descia pela soleira. Comecei a perceber que minha presença realmente o incomodava a ponto de tirar o seu sono. Mas não me importava, não ia perder o meu por causa dele. Acordei mais cedo, não queria ser mais uma vez última a acordar. Não estava tão quente como no dia anterior. Sandra e Leslie mais uma vez mandavam na cozinha. Nora devia estar em alguma loja na cidade. Bom dia. Falei, bom dia, querida. Sandra me cumprimentou. Bom dia, Sarah. Marcos está lá fora. Leslie avisou. Ele disse que vão sair hoje. Sandra me deu um olhar cúmplice. Ele não me disse nada. Na verdade, ele não me diz nada. Bom, estava indo agora mesmo levar esse suco para ele. Pode levar por mim? Aproveita e conversam. Peguei o copo, mas quase disse para ela mesma fazer isso. Seu filho e eu não somos o que podemos chamar de falantes. Marcos estava a uns 6 metros da casa perto da água. Ele nunca relaxava, via pelas suas costas tensas e podia jurar que seu olhar era sério. Fui contando os passos e chutando a areia até me aproximar. Ele viu que eu estava do seu lado, mas não se virou. Minha vontade foi de jogar o suco em sua cabeça, mas preferi bebê-lo. Que se dane, que era para ele. Isso era meu. Falou ainda encarando a água. Engoli em seco. Não te ensinaram a não beber as coisas dos outros? Me sentei. Se você realmente quisesse, teria me olhado e dito, obrigado, você trouxe. Ele sorriu. Não foi um sorriso, mas um esboço dele. Sua mãe disse que vamos sair. Isso tudo é para eu ficar longe deles? Não. Me fitou. Meu primo me questionou. Ele acha que você é mais uma contratada. Houve outras então. E o que você disse? Que não era. Ele já contou a todos quando você saiu ontem. Eles precisam acreditar que não é. Por que tudo isso, Marcos? Senti um frio na espinha quando me encarou. Mesmo com os óculos eu podia ver a interrogação em seus olhos. Eu não sabia se já havíamos tocado nesse assunto antes, ou se ele já havia dito para Sarah verdadeira o motivo disso tudo. Se bem que Susan não me disse nada. Susan disse que você não se importava e que seu trabalho era apenas me acompanhar. Estou enganado? Só quero te ajudar. Há uma diferença muito grande entre estar curioso e querer ajudar. Não quero a sua ajuda. Quero apenas que faça seu trabalho e ser minha acompanhante, sendo uma boa atriz. Quero que confiem em mim e me deixem em paz. Eu queria jogar areia nos olhos dele, mas deixei para lá e encarei o mar. Ele não queria falar, e agora? Provavelmente reclamaria com Susan, a péssima atriz que ela havia contratado. O que poderia ser de tão grave assim para ele ser tão grosseiro, idiota e frio? Não farei mais perguntas, senhor excelentíssimo. Foster, ouvi sua respiração sair lentamente, certo? Gosta de caminhar? Perguntou ainda, encarando o mar. Caminhar não era a coisa mais legal do mundo para uma pessoa de coordenação duvidosa, mas a areia me dava a certeza de que seria amortecida, de verdade, no fundo do meu coração e com todo o sedentarismo que meu corpo possui. Não. Por quê? Apontou com a cabeça o outro lado da praia, uma pequena ilha. Quer me afastar da sua família ou me isolar dela? Literalmente? Perguntei usando a mão livre para proteger meus olhos do sol, encarando a ilha. Um pouco de cada. Sorriu. Dessa vez ele sorriu, que até esqueci da vontade repentina de socá-lo. Vamos fazer hora. Caminhando. Confirmou. Marcos segurou minha mão quando estávamos quase chegando a casa e só me dei conta depois que vi que era Leslie sentada nos observando. Ela era menos agressiva do que Nora e isso era bom. Acho que confiaria mais se nosso segredo vazar com ela do que com Nora. Foster, que tinha uma maneira nada dócil de dizer tudo o que queria. Oi, casal, Sandra acabou de falar sobre vocês. Sorriu. Onde ela está? Marcos ainda segurava minha mão com um pouco de força. Acho que subiu. Não disse mais nada, apenas me arrastou com ele para dentro da casa. Pensei em perguntar se havia algum problema entre ele e a mulher de seu primo, mas optei por manter a promessa de não fazer mais perguntas. Não, por agora pelo menos. Preciso me trancar no quarto enquanto conversam? Perguntei soltando sua mão. Pode ser menos engraçadinha? Tentou
Você precisa sorrir mais. Parei alguns degraus. Optei. Você fica bonito sorrindo. Eu não queria que aquilo parecesse uma cantada. Tentei de todas as maneiras fazê-la não parecer uma. Afinal, não era uma. Não gosto de sorrir. Não tenho motivos para isso. Falou me encarando. Você fica feio quando está sério. Essa foi a maior mentira que já disse na vida. Mas eu queria destruir o ego dele que ajudei a crescer quando resolvi ser gentil. Segui para o quarto e ele foi atrás da mãe. Marcos. Literalmente era uma caixinha de surpresa e algo me dizia que se eu tentasse abri-lo soaria um alarme e não seria nada legal. O plano era me manter o mais longe possível de sua família, isso tudo porque ele tinha medo de ser descoberto. Me visualizei algumas vezes perguntando a Nora ou qualquer outro motivo disso tudo, mas eu não estaria sendo profissional, bem eu nem sou uma. Então, quando voltou parecia de bom humor, abriu o guarda-roupa e pegou uma bolsa, me encarou como se me mandasse reagir e me pus de pé com a pergunta na ponta da língua, mas ele foi mais rápido. Pega um biquíni ou dois. Não sei o que vai querer. Levar, protetor solar e alguma roupa solta. Apenas uma peça. Falou como se eu fosse alguma doente. Sim, senhor. Ele continuava a arrumar sua bolsa enquanto fui fazer o que mandou. Vi que pegou o livro e alguma coisa dentro de uma gaveta e o colocou no bolso. Entreguei minhas coisas e o vi ajeitar na mochila com cuidado. Na descida, Leslie me entregou outra bolsa dizendo para ter cuidado que podia virar a comida. Marcos se despediu de todos e seguimos alguns metros até um barco